Boa noite, olá mestres faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Como estão todos? Hoje fazendo uma live, um tributo a um dos maiores mestres de Aikido que o Brasil já teve, um tributo a Masanao Ueno Sensei. E hoje o meu convidado é um dos meus professores, dos meus grandes incentivadores de Aikido, chamado Sensei Shihan Luiz Fernando Salvador. Ele já está aqui, já vou chamar ele. Vamos lá. Hoje uma live falando da história desse Shihan, que é do nosso grupo, da Associação Masanao Ueno, representante da Takemuso Aikido Kai japonesa no Brasil. Ô, Sensei, boa noite! Ô, Sensei! Tudo bem? Tá me escutando bem? Tudo bem. Tá. Aqui tá tudo tudo certo ótimo. aí? O áudio tá bom. Não, tá me vendo bem? Você? Tá. Tudo bem, tô te vendo bem também. Vai ser assim então, vai ficar você aqui Isso, à parte. nós vamos dividir a tela. Não estou vendo vocês, né? Tá. Peraí, só um minuto. Que, filha? Vocês estão com outras pessoas vendo vocês já. Entendi. Bom, ô Sensei, só para mostrar aqui, essa aqui é minha filha, você já Fala, esteve agora há querida. pouco com ela. Seja bem-vinda. Tudo bom? Não, eu não estou ouvindo. Legal. Ele tá te cumprimentando. Tá bom, mas não é graça, eu não estou ouvindo. Ela não tá te ouvindo, que tá no meu fone de ouvido, ela não tá te Então, Ceci, ouvindo. primeiro eu quero te agradecer, a primeira Tá bom, vez Ceci. que a gente está fazendo uma live pública, né? Nós fizemos outras aqui pelo nosso grupo, né? Pela Associação Masanao Ueno, né? Brasil Takemuso Aikido Kai. E essa é uma live pública, vai ficar registrada. Normalmente eu faço essa live pelo meu outro perfil, o Sensei Marcelo Silva, só que eu estou bloqueado porque eu fiz um post no mês do setembro amarelo, que era a prevenção do suicídio. Eu tinha um texto acadêmico que eu compartilhei e coloquei uma foto, um texto muito interessante, falando sobre o ritual do seppuku dos japoneses e falando sobre suicídio. E eu coloquei uma foto artística que eu achei na internet e postei. Só que o Instagram achou que essa foto era uma coisa meio violenta tal, e bloqueou esse post e me deu uma punição de não sei quanto tempo aí. Então, não consigo fazer live pelo Insta do Sensei Marcelo Silva. Então, por isso que eu estou fazendo por esse meu perfil pessoal. Né? Mas já dá tudo certo, porque dá para mim compartilhar depois lá. Tá? Então, vai ficar aqui, vai ficar no Sensei Marcelo Silva. E, de uma maneira geral, também vai ficar lá no YouTube. Depois eu passo para o YouTube também. Fica lá no meu canal do Sensei Marcelo Silva. Tá? Bom, hoje eu tenho aqui um grande convidado, uma figura, talvez, uma das mais antigas do Aikido do Brasil. Foi um dos meus professores, juntamente com Maria Cecília de Barros, que tive o privilégio de fazer uma live com ela na semana passada. E juntamente também com o falecido querido Sensei Léo Reisler. E hoje eu estou aqui com o Luiz Fernando Salvador, nosso Shihan, o Shihan da Associação Masanao Ueno de Aikido, representante do nosso grupo Takemuso Aikido Kai, representante do Takemuso Aikido Kai japonês aqui no Brasil. E a ideia hoje é prestar um tributo ao nosso mestre Masanao Ueno Sensei, o pastor shintoísta que viveu na década de 80 aqui no Brasil e que deixou uma marca tão profunda no Aikido brasileiro, né? E a ideia de prestar esse tributo é justamente trazer as pessoas mais próximas de Ueno Sensei, lembrando que eu fui o último brasileiro, o último ocidental tá com o Ueno Sensei, né, em 99, que foi a última viagem que eu fiz enquanto ainda o Ueno Sensei estava vivo. E trazer essas pessoas que o Ueno Sensei tinha tanto apreço, tanto carinho como alunos, como amigos, e em especial ao Luiz Fernando Sensei, que ele confessou a mim, o Ueno Sensei, que o Fernando Sensei era mais que um aluno do Ueno Sensei. Era, na verdade, um grande amigo.
Então, estou trazendo esse grande amigo aqui do Ueno Sensei, do nosso saudoso mestre, para falar um pouco da sua história, Sensei. Como você começou no Aikido. Conta um pouquinho para a gente aí, para ficar registrado na história do Aikido aqui do nosso país. Vamos lá, Sensei. Para quem está nos ouvindo aí, muito boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando Salvador. Eu estou... Sensei, você vai me orientando aí. Às vezes apareceu uma mãozinha. Isso aqui pode deixar que eu controlo. Aqui são não é nada, assistindo não. A gente. Fica tranquilo. Tá vai bom. falando que aqui eu mando brasa. Tá bom, Sensei? Fica tranquilo. Então, muita satisfação estar com todos. Aliás, o Aikido, para mim, sempre foi uma satisfação desde o início. E estamos tocando até hoje, aí com algumas mazelas, o joelho de vez em quando reclama que começa a esquentar, esfriar, esquentar, esfriar. Tem um joelho aqui que ele não é muito bem-humorado. Mas sem problema, não atrapalha não, é só saber controlar e aguentar um pouquinho de dor, que é o que acontece dentro do Aikido em geral, né? Bom, Sensei, é assim, memória ela funciona com estímulo, né? Principalmente memória de velho, né? Ela funciona com estímulo. O que eu estou falando está bem audível aí, Sensei? Está tudo perfeito. Tá ótimo, então. Estou com um microfone aqui. E vamos contando. Conforme vocês vão me estimulando, eu vou contando também. Eu achei que essa live fosse ser na quarta-feira agora. Não sei por que eu achei que fosse ser na quarta-feira e não preparei nada, Sensei. É um bate-papo pessoal. Que é tanto do meu canal, o pessoal do Aikido, de outras organizações que me seguem, que seguem nosso grupo, o próprio pessoal do nosso grupo, tem muito pouca gente que sabe da sua história de Aikido, né? Eu sei uma parte, quando a gente se reúne nos nossos Gashikus, nós vamos ter um Gashiku agora dia 19 de novembro, então a gente conversa. Mas como a gente está tendo essa oportunidade através da tecnologia de ter acesso a várias pessoas, e a nossa história ela é muito, ela é uma história praticamente rica demais, né? E nova, né? E nova também. Para essa geração nova agora, verdade. A gente sabe da história da Takemusu Kai, né? Pouca gente sabe da nossa associação, da Associação Masana Ueno. Verdade. Então, nós somos um grupo muito pequeno, mas muito forte, porque nós tivemos uma escola extraordinária, que é a escola de Ueno Sensei, né? Então, eu queria primeiro perguntar o seguinte: como foi que você iniciou o Aikido? Como foi a sua história no início do Aikido? Pois é, Sensei, é até uma coisa interessante, deixa eu começar a contar desde o começo. O grande culpado foi, como você sabe, o Breno Sensei, né? O Brenão sempre foi... eu já conheci o Brenão muito antes do Aikido, porque eles moravam aqui na Prata, e acabei ficando amigo da família toda, dos dois irmãos dele, dos dois irmãos, da mãe, do pai. A gente frequentava a casa dele. Eu conheci o Brenão, eu tinha 12 anos de idade. É muito tempo. E ele já tinha 20 anos de idade. Só que a gente conversava tal, mas como é que um cara de 20 anos vai andar com um cara junto de 12 anos de idade? Não tem condição. Então, eu era mais amigo de um irmão mais novo dele, que era mais próximo da minha idade. E ficamos amigos esse tempo todo, a gente sempre brincava um com o outro, frequentava a casa deles aqui na Prata. E aí foi gozado até que um dia, muitos anos depois, eu não tenho nada marcado, Sensei, mas na minha memória, o Daniel Bornstein pode confirmar algumas datas aí que eu estou falando.
Essa não, essa que eu vou falar é anterior. Eu me lembro que mais ou menos em 1973, o Brenão ligou para mim, vamos tomar uma cerveja. Era um fim de semana, um sábado, um domingo, não me lembro. Ele falou, tá bom, vamos lá, vamos, não estou fazendo nada. Vamos tomar uma cervejinha. Eu fui buscar ele na casa dele, morava mais ou menos perto aí em São Paulo. E falou, bom, mas antes, vamos passar aqui numa academia, tal, não sei o quê. E era a academia depois, eu fiquei sabendo, do Ono Sensei, lá na Carmelitas, na Liberdade. Ele ali isso na aqui em São Liberdade, eu Paulo, não já, sei se isso ele aqui em tem São mais Paulo, não em academia. Pratas. Aí em São Paulo, tudo isso, Morava férias nessa aqui na época aqui. Prata, mas morava em São Paulo, tinha vindo de Santos, E eles Tá. também acabaram. Sim, sim, sim. Que ano Eu que foi mais, calculo que ano que foi mais ou menos isso? 1973. Fomos na academia do Ono Sensei, na Carmelitas. Ono Sensei. Me lembra, ela atravessa de uma. Não lembro muito o nome de rua, né? Mas fomos lá. E depois, praxe, fomos tomar uma cervejinha. Bom, mas o que eu estou ressaltando essa passagem? Porque eu vi o Aikido nessa época. Eu não tinha tempo de treinar, fazia faculdade à noite, trabalhava durante o dia, tal, aquela normal, né? Uhum. E na época não me disse nada. Nessa época, o Aikido não me disse nada. Tem algum pessoal. Foi assistir uma aula, o Brenão treinou, rolava para cá, rolava para lá. Tinha um velhinho lá que depois eu fiquei sabendo que era o Ono Sensei dando aula. E tudo bem, tudo muito bonito, tá, mas não me animou, não. E. Só um detalhe, você nunca tinha treinado arte marcial? Você já tinha feito alguma coisa? Feito musculação, ginásticas, andava de bicicleta, nada com arte marcial. Não, nada. Era uma coisa que mais para frente eu fui descobrir que eu estava nesse percalço aí, perseguindo uma arte marcial. Mas ali eu não podia nem pensar. Faculdade à noite, trabalho de manhã e à tarde, não podia nem pensar. Bom, passado algum tempo, eu me formei na faculdade, me fiz uma graduação, me formei, uma pós-graduação, me formei. Aí, bom, agora sim, está na hora de procurar uma arte marcial. E eu estava de olho numa academia ali na Avenida dos Bandeirantes, tudo aí em São Paulo, você sei, tudo isso aí em São Paulo. E parecia ser uma belezinha, ela era numa pracinha, tinha uma pracinha entre a Avenida dos Bandeirantes e essa academia, então ela não ficava exposta na Avenida dos Bandeirantes. Era uma belezinha. Eu entrei lá, tinha laguinho com peixe, cachoeirinha, mas linda. Delícia, mas que coisa bem montada, tudo no estilo japonês. Tatame lá dentro, com janelonas de vidro para quem quisesse assistir o treino, mas separado do dojo, com porta, sabe? Mas no capricho. Quem eu encontro na academia? Breno Sensei. Ele falou, vem cá, já vamos treinar com a gente. Você vai... Não, mas pera um pouquinho. Não. Quer dizer... Já entra, já vamos, depois nós vamos tomar uma cervejinha. Bom, normal, né? Aí fiz a primeira aula, ele ficou muito entusiasmado que eu não tinha dificuldade de cair, nem rolamento para frente, para trás, nada. Então eu já comecei com o pé na frente aí, graças a Deus, não tinha dificuldade para cair. E daí em diante falei, puxa vida, é isso que eu quero seguir. E vou tocar em diante. O próprio Breno está dando a... ele já era Oshodan, Onidan, não me lembro.
Então o Breno Sensei começou a treinar Eu com o tenho Ono impressão Sensei, que ele treinava com o Kawai Sensei, com o Ono Sensei. Eu não sei qual era a sistemática, mas Tá, é porque do o Ono Sensei Kawai, era né? aluno, um dos primeiros Então alunos eu do tenho Kawai Sensei. impressão que ele fazia ali uma Isso. composição entre os dois. Vai ver nesse dia que eu estou te contando, Tá, 2 anos antes, acho que foi alguma reunião que eles fizeram. O Kawai Sensei não estava lá nessa reunião, eu não me recordo dele ali. Foi alguma coisa entre ele, os alunos. Depois eu fiquei conhecendo ali alguns alunos ali do Kawai Sensei. Era o Luiz Pantaleão, o Torato, era um sensei, ele já era terceiro dan, tinha um treino excelente, mas muito legal. Torata, né? Todo mundo. Do Torata, exato. O Daniel também gostava muito do treino dele. Bom, não vou falar pelo Daniel, espero que ele faça uma live aí com vocês. Eu convidei ele. Mas era um treino muito legal. Treino muito bom. Eu tenho boas recordações desse pessoal. Bom, é isso aí, Ceci. Aí eu comecei logo após. Eu tenho a impressão que nós ficamos uns 6 a 8 meses, acho que 1 ano nessa academia, 1 ano e pouco. Mais uma dessas datas para a gente confirmar com o Daniel Sensei, aí o Daniel Bornstein, né? Tem a impressão que nós ficamos um pouco mais de 1 ano lá e voltamos para a Academia do Kawai. Aí o Breno foi convidado para abrir um treino no Palmeiras Futebol Clube, lá na Parque Antártica, lá na Água Branca. Sim. E eu fui de o que com ele. E fizemos lá um grupo muito legal. Também, muito bom. Tanto que pode ser que eu tenha pulado algumas partes aí, Sensei, mas é interessante ressaltar que aquele seminário do Dosho Kishomaru foi lá enquanto o Breno Sensei era o titular lá no Palmeiras. Então quer dizer que o Breno Sensei deu aula no Palmeiras também, o Breno Sensei. O Breno deu aula no Palmeiras, antes do Eno Sensei. Eu não sabia. Foi. E foi lá que eu conheci, aí eu não conheci, eu vi a primeira vez o Eno Sensei. Foi lá no Palmeiras, mas eu não conversei com ele. Eu tenho foto dele, inclusive dele lá no Palmeiras. Sim. Yamaguchi, Dosho, Kishomaru, aquele outro que está nos Estados Unidos agora. Puxa vida, me fugiu o nome dele. Mas foi um treino muito bom, muito bom. Nós fizemos o treino muito bom. Bom, e aí, o que eu posso falar mais dessa época? Foi o Lemos. Bom, qual foi o teu primeiro contato? O Lemos já era Shodan também. Sim. Foi aí que eu conheci o Lemos, Sensei. E Nishida também, Nishida Sensei. Sim. E diga, Sensei, pergunte. Entendi. Então, só para ver se eu entendi. Você começou, então, a treinar com o Breno Sensei nessa academia lá da Avenida Bandeirantes. Depois de um tempo, o Breno Palmeiras, foi dar aula lá no Palmeiras. Isso. E foi lá no Palmeiras, numa das vezes que veio. Eu acho que foi a primeira. A primeira ou a segunda vez? A primeira vez. Né? A primeira vez que veio o Yamaguchi junto, né? Eu tenho umas fotos aqui. Tenho umas fotos aqui. E aí você foi. Sim, mas não foi bem um contato, foi só um. Visualizei ele. Você visualizou. Foi no Palmeiras. Né? Entendi. E qual foi então a primeira. Como foi assim o lance de você? Foi muito legal. Ele nesse treino, ele veio me dar uma orientação
E ele me deu uma orientação que eu não esqueço até hoje, que a perna traseira Conta pra gente. pode dobrar, ficar esturricada de reta, ela tem que ficar numa postura cômoda, a gente tem que ficar numa cômoda, né? A perna da frente, sim, ela pode flexionar. Mas nunca mais esqueci desse. Mas também legal. por aí, parou por aí. Depois eles foram, batemos foto deles, tudo, o NCC estava no meio. E foi muito legal. Aí foi muito interessante e aí, acabou o treino, todo mundo, o Eno Sensei vai, busca 2 garrafas de cerveja, põe assim em cima do tatame, senta Yamaguchi, Kishomaru, mais esse outro sensei que eu não estou lembrando o nome dele, Shibata, forte, né? Shibata, um treino muito Shibata bom era muito também. Forte, Sei, eu Você tenho. tem foto tá em slide. Desse dia? Precisa revelar que tá em slide. Puxa, revela, verdade, pra gente botar no acervo da verdade. associação. Isso é documento, não pode. Se quiser, depois você me empresta, eu revelo e pois é. cópia para mim, para vocês aí. Isso é documento mesmo. Eu acho que eu tenho um filme inteiro de 24 poses aí ela tá um pouco, ela por alguma razão ficou um pouco escura, mas só um pouco escura. Isso dá para tratar, dá para tratar, sem problema. Mas dá para tratar. Eu tenho esse documento aí. Mas continua. Aí como que foi que você Então, foi o Breno. Os filhos tinham um problema crônico de respiração. Eles viviam doentes, com bronquite, com dor de garganta, e tinha um médico da família deles que falava já há tempos, a hora que você sair do São Paulo, esses meninos não precisam mais tomar remédio, eles se curam naturalmente. Uma hora o Breno se encheu o saco, falou, saber, vou embora daqui, vou para Prata. Eles tinham a casa aqui na Prata, né? E eles tiveram essa casa aqui na Prata até calculo uns 10 anos atrás. Aí eles resolveram vender, fazer a divisão entre os filhos, herdeiros. E ele veio morar na Prata e não deu outra. Os meninos se curaram, Sensei. Incrível, nunca mais tiveram problemas. Nunca mais tiveram problema. Só que aí nós ficamos órfãos, né? Eu, Daniel, o Sensei, o Lancha, aquela Cristina, não me lembro o nome dela, Cristina, também era uma aluna do Breno Sensei que ela treinava de igual para igual com a gente. Não tinha tempo ruim, não. E nós atingimos ali uma época, um volume de treino, Sensei, muito bom. Tava esse lancha que eu digo Olha que legal. É o conhecido Brasil aí, né? Sensei Brasil. Sensei Brasil, nós tivemos em mas convertemos muitas risadas junto. Né? Lembrando dos tempos antigos, demos muita risada junto. Né? Foi muito legal. Que era um evento demais. Maravilhoso, o encontro de Campos de Jordão. Nosso amigo, saudoso Miranda Sensei. Uma pena, puxa vida aqui. Poxa, fiquei muito sentido. Mas enfim, todos nós, né? É verdade. Ele era um agregador do Aikido. É verdade. Independente da organização, o evento era singular. Não tinha teve nenhum evento no Brasil que se comparava com tivesse conhecimento. O evento de Campos de Jordão. Não tinha. Muita gente boa treinando, dando aula, né? Enfim. Então aí o Breno Sensei, voltando. O Breno Sensei voltou. Foi para Prata, voltou para Prata, não é isso? E aí voltamos para a academia do Kawai Sensei, né? Eu não lembro, Sensei, aqui, se ficou alguém lá no Palmeiras.
época, Não pode foi o ser, Lemos que pode ficou, o ser, Lemos Sensei? pode ser, mas eu não lembro. Pode ser, é uma das opções. Eu não lembro. Uhum. E o treino do Kawai Sensei não é crítica, era um mais, mais Uhum. suave, mais acostumado com o treino mais. Uhum. E aí sim, pegado. E aí Pegado, sim, né? o Daniel Sensei falou, olha, eu costumava ir de sexta-feira, que era um dia mais fácil de eu ir treinar. Eu já morava em Santos nessa época. Então eu precisava ir a São Paulo para fazer o treino de Aikido. Então eu ia, treinava 1, 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana, mas era mais raro, era 1 ou 2 vezes por semana, assim. Mas um dos dias que eu preferia era de sexta-feira, porque era um dia que sábado era só meio-dia de trabalho, mais tranquilo, podia chegar mais tarde. Então, mas aí o Daniel Sensei, ele vem na segunda-feira, que tem um sensei aí que é sensacional, que é o treino que nós estamos acostumados. E cheguei lá, quem era? Estou de cara com o Eno Sensei. Aí foi uma festa. O Eno Sensei. Era o que a gente estava acostumado e maravilha. E já nesse primeiro dia de treino, nessa segunda-feira, por um acaso, nós fomos tomar uma cerveja numa padaria ali vizinho, em meia do Kawai Sensei, na Previdência. É até a loja no começo da Raposo Tavares, ele tinha uma academia, a central deles. Isso, que é a central deles, né? Isso, que é a central deles. E aí o Eno Sensei falou, olha, eu fui convidado a ir dar aula no Palmeiras, eu gostaria de te convidar para ir junto. Eu falei, opa, que beleza, volta para o Palmeiras, né? Vamos de volta para o Palmeiras. E foi aí que virou essa coisa. Sensei. Diz que tinha muito aluno no Palmeiras. Tinha muita gente. Sensei? Tinham mais de 200 alunos matriculados. Alunos mais ou... É evidente que nem todos eles estavam constantemente no mesmo dia treinando. No mesmo dia treinando, sim. Mas academia, aí conheci também o Dudu Sensei, foi lá no Palmeiras. Então eu me lembro, ele foi lá no Palmeiras. Lá no Palmeiras. Eu me lembro dele, foi lá no Palmeiras. Tá. E aí virou, porque, puxa vida, como é que controla um povo desse, né? Ele precisava, a gente já tinha certo traquejo, ia dando, fazia os, como é que se diz, vendo como é que estava o treino, iam se virando, se estava rolando, se o pessoal estava travado, ia sempre dar uma ajuda para o pessoal, como o Eno Sensei, né? Sim. E foi assim que a coisa foi. E ficamos lá por uns, acho que 3 anos no Palmeiras, assim, que eu me recorde, foi por aí. Bom, depois que eu sei da história, o Sensei saiu do Palmeiras, né? Depois fomos saídos do Palmeiras, né, Sensei? Tá, entendi. O Lemos me pediu para... Eu falo Lemos, falo Daniel, falo Dudu, a gente acaba... vamos, para deixar um pouquinho essa formalidade, Lemos Sensei, Daniel Sensei. Sim, são amigos, né? Lógico, são seus... Ficar... são seus amigos, óbvio. O Lemos me convidou para ficar lá, que ele precisava de ajuda, eu falei... Lemos Sensei, o Eno Sensei não é só um sensei, ele é meu amigo. E eu vou seguir ele. Junto com outros amigos, como Dudu Sensei, Daniel Sensei. E eu fui junto com ele, né? Na época, um pouquinho de dificuldade para achar uma academia.
Eu lembro que ele montou uma academia no fundo da casa dele, ele morava ali na Vila Mariana. Ele que eu estou falando, o Eno Sensei, né? Sim. Ele tinha uns Sim, amigos sim. que eram, mexe com madeira, como é que chama? Marceneiros, e eles fizeram uma Marceneiro? academia toda sobre encaixes, Aham. como são os templos, né? Tudo sobre encaixe. A madeira era só Sei. encaixada, não tinha prego. E ficamos lá um Prego. tempo no fundo da casa dele, mas aí houve reclamação de barulho, né? Porque quando a gente faz o Yokokemi, fazia aquele barulhão. A academia ela era um Sim, pouco, sim. como é que tinha um espaço assim de quase 1 metro do chão, então ela incomodava ali alguns vizinhos, tivemos que sair de lá. Passamos por algumas academias, o Wagner Bull, uma época ele arrumou uma academia, um espaço de um amigo dele. Não era uma academia, era mais um espaço mesmo, que colocamos os tatames ali, Uhum. fizemos um treino lá também, mas estava muito apertado, acabamos saindo de lá. Né? Passamos por vários lugares que eu nem lembro hoje direito. Passamos por vários lugares, até a gente acabar ali num lugar que chama Rua Persílio Neto, na Saúde. A Persílio Neto. Persílio Neto. Persílio Neto, Aham. perto da Famosa onde é a Persílio Rua Neto. Jussara, lá do Wagner Bull. Eu não sei se o Wagner. Sim, Eu não sei se o perto Wagner do Bull Instituto tem Taquemuso. ainda essa academia. Passamos na Rua Jussara. Ali Não, na na Rua Jussara. Rua Mauro, sim. Não tem. Não, na Jussara não. A sede dele agora é lá Não, é não, é na na Rua Jussara. Mauro. Não, Rua Mauro, desculpa, Rua Mauro. Ah, sim. Eu tive lá recentemente. Tá. É, Passamos ali pela academia do Mário, o professor de judô, muito gente boa, um japonês, no Ipiranga, antes da Persílio Neto. Foi um lugar também muito. Tiveram no Clube Ipiranga, também, mas o Clube Ipiranga parece que era simultâneo da Persílio Neto. Era simultâneo. Tinha hora que tinha aula na Persílio, outro dia era no Ipiranga, outro na Persílio, outro no Ipiranga. Entendi. E a Persílio Neto foi um caso de amor lá com muita gente, muito interessante. Eu preciso ressaltar uma coisa interessante. Tinha um rapaz que, por alguma razão que eu não me lembro, ele ficou me devendo um valor aí, um dinheiro. Uma hora ele me liga e falou, quero te pagar. Eu falei, muito bem, pague. Eu falo, mas não tenho dinheiro. Eu falo, bom, então tá difícil. Mas você aceita um freezer? Bom, aceito, né? Vamos lá. Aí falei, puxa vida, fiquei com ele, não sei. Tá precisando de um freezer aí, eu não tenho de pôr. Tá, manda pra cá. Era um freezer. Marcelo Sensei, eu não me lembro de ter visto um freezer. Era um freezer daqueles horizontais. Né? Eu nunca. Desse tamanho. Mas era desse tamanho, o tamanho do freezer. E mandou lá. Ele tinha um salão legal lá no subsolo da Persílio Neto. Mandou para lá esse freezer. Tá bom, a gente ia lá, tomava cerveja lá, freezer. Uma hora um amigo dele, o Ito, que tinha um restaurante de comida japonesa, acho que ele desfez a sociedade com o sócio, levou, tocou por ele, tem um fogão industrial aqui de 8 bocas. 8 bocas. Manda pra cá. Manda! Pô, aí virou uma coisa, virou uma coisa. O freezer de cerveja, Sensei, virou de peixe, que esse amigo gostava de pescar nos rios, né? E enchia o freezer de peixe.
Sim. E ele tinha o dom, esse amigo, ele cozinhava para 60 pessoas, fumando o cigarrinho dele, tomando cerveja, conversando. Falava para as meninas, acho que tá bom, diminui o fogo, só dá uns toques assim. Só as orientações. Só dando as orientações ali, né? Pensei, que comida maravilhosa, que cerveja geladinha, virou esse... E era gozado que tinha um pessoal que treinava Aikido, e depois ficava no Birudo, aí eles passaram a pular o Aikido, ficavam pro Birudo. Só fazer no Birudo. No dojo aqui hoje, atual aqui da Lins, é assim, tem gente que aparece pro Birudo. Eu falo, mas vocês são os caras de pau, meu. Então a gente saía do tatame, tomava uma ducha rápida lá em cima, na casa do sensei, chegava lá embaixo, estava tudo pronto. Estava tudo prontinho, só terminar a comida e mesa arrumada, a cerveja já tinha que buscar geladinha. Olha, assim, foi uma época áurea. Áurea, né, com ele, não sei. E o que você... Você já treinou com várias outras pessoas também, né? Sim. Teve em seminário, enfim. Sim, muita gente, você conhece muita gente também, né? O que o Eno Sensei, na sua percepção, no seu convívio com ele, que foi muito tempo, né? Muitos anos com ele, o que o Eno Sensei, na sua visão, na sua percepção, tinha de diferente dos outros Shihans, dos outros nomes do Aikido da época? Ele tinha uma energia, eu não sei de onde ele trazia aquilo, não só a energia, o carisma. Ele, no começo, eu ficava observando ele ia sentar num canto, sozinho às vezes, tomava só cervejinha, e aqui cheio de gente, né? Lá de cá, cheio de gente. Era o contrário, do lado de cá não todo mundo lá no canto odiando. Todo mundo ia para lá. Era um magnetismo muito poderoso, né? Incrível. E a gente não conseguia ficar apartado dele. Ele ia puxando a gente. E isso foi o tempo todo que eu conheci ele, que convivi com ele. Anos, assim, nessa base. Aí até finalmente, infelizmente, ele ia embora. E era interessante ver, ele de vez em quando me ligava lá em Santos, falava, Fernando, estou precisando ir no mar. Ele tinha aquela... Parece que ele tinha um acúmulo de energia, não sei se era energia negativa. E ele me ligava, eu falei, sensei, vem passar um fim de semana, então. Passa um fim de semana aqui, vem na sexta. Sexta tem aula, né? Sexta tem aula. Vem no sábado, não sei se eu vou poder ir na sexta, às vezes. Às vezes ele vinha comigo, ele ia com esse Ito, amigo dele. A maioria das vezes ele ia com a Cecília. Às vezes ele levou lá umas japonesinhas lá também, a Hiromi, era a Hiromi e a... Puxa vida, treinava. Essas treinavam também? Aí, treinavam também, tá? Você conhece ele? Aí sei, aqui do eu sei, aqui do time da... como é que é o nome dele? Aqui da Estado de Israel. Não é Osaka. Não é Osaka. Putz, eu não lembro. Não é Osaka. É Osaka. Anterior ao Osaka. Não é Osaka? É o Kozuma. Então eu não sei. Eu conheço o Osaka. Eu não sei, eu não conheço. Esse eu não conheci. Eu conheci o Osaka. Osaka tá aí até hoje. Uma hora eu vou lembrar. Mas eu não lembro. O outro eu não sei quem que é. Bom, e é isso. E ele era gostado. Eu ia com ele na praia. Um dia tá chuva, frio, ele queria ir no mar. E ele entrava no mar. E ele saía visivelmente mais leve.
aliviado, vamos dizer assim. Uhum. Saía visivelmente aliviado dessa história. Aí era só alegria, sentar, tomar cerveja, jogar a conversa fora, e ele ficava até domingo. Domingo à tarde ele vazava. E me fala uma coisa. Além disso, né, de você perceber essa questão mesmo desse magnetismo, né? Eu me lembro quando eu fui em 95, a primeira vez que vocês me mandaram para lá, né? E também foi uma coisa impactante para mim, né? Embora o Aikido que eu aprendi com você, com a Cecília, com o Léo, me prepararam para encarar o baixinho lá, que era, nossa, né? Eu cheguei lá, assim, eu estava preparado, né? Ele me pegou para o quê? Muito forte. Né? Muito forte, aquilo muito forte. E esse magnetismo extraordinário, né? Que capturava você, né? Ele capturava você. Né? Observação. Uma capacidade de observação, né? Uma capacidade de te sentir, né? Incrível. Mas assim, uma passagem sua com o Eno Sensei que te marcou. Uma passagem que você fala, puxa, isso eu nunca vou encontrar. Pois é. Uma de muitas, né? Mas isso que é duro ressaltar de tantas passagens que nós tivemos. Foi impressionante a gente ir lá leigo, satisfação dele estar num lugar simples, num lugar que ele conhecia. Ficamos amigos do Yukio, acabamos através dele ficar amigo do Yukio Chan. Sei, preciso botar a memória para funcionar uma passagem. Ele sempre muito calmo, muito centrado na dele. Eu posso dizer. O que eu me lembro, assim, logicamente, quando você estava presente, foi na 97, nossa viagem de 97. Que eu me lembro que quando nós viajamos, né? Já viajou eu, você, Cecília, o Léo, o Camilo e a Érica, né? Uma viagem muito legal, muito gostosa. Pô, ficamos 45 dias lá com ele, dentro do Jinja, né? Todo dia, birodô, treino, gachu, banho de cachoeira. Nós aproveitamos demais aquela viagem. Foi uma viagem sensacional. Para mim, particularmente, foi uma viagem, sei lá, icônica, porque primeiro eu estava levando os meus professores, né? Amando do Eno Sensei, porque em 95, antes de eu vir embora, ele falou, você tem missão, o Eno Sensei falou para mim, precisa trazer eu, Cecília, Fernando para cá, ano que vem. Falei, pô, Sensei, vambora, pode contar que eu nem que for arrastado, eu trago os 3 para cá. Missão dada é missão cumprida. E aí, que a gente acabou agregando o Camilo e a Érica, né? E fomos nós 6 para lá, né? Foi uma viagem muito... O Chicão era para ter ido, mas na última hora... Era para ir, ele tomou um tiro. Então, né? Teve isso, né? O Chicão que ia, e aí teve aquele evento lá, ele tomou um tiro quase morreu, né? Quase morre, né? Que coisa, meu. Bom, mas eu me lembro que quando nós chegamos em Shizuoka, que o pessoal foi buscar, lembra? O Mori Sensei foi buscar o Ozawa. Verdade. Foram em 3 carros, o Okimura foi buscar a gente, né? E levaram a gente para o Jinja. E aí nós desembarcamos no Jinja, o Eno Sensei saiu ali da Oketsuke, ele estava a uma certa distância, aí eu fui na frente, fiz o cumprimento formal, né? Apertei a mão dele. Aí foi a Cecília, foi o Léo, ele cumprimentou o Camilo, né? O Camilo, a Érica, e você foi o último. E aí você foi o único que ele te deu uma abraço. Não é muito japonês fazer isso. Não é muito japonês, por isso que eu tô ressaltando isso, né? Porque ele te deu um
naquele dia. Né? E, putz, foi uma coisa muito legal, né? Que foi uma viagem muito especial ali, né? Ele, como sempre, acolheu a gente de uma maneira singular. E você sabe que eu quero ressaltar, CC? Não quero fazer alusão dizendo que a nossa escola é melhor, nada disso, mas a figura do Eno Sensei, esse magnetismo, procede porque ele sabia encantar as pessoas a partir do acolhimento que ele dava. Então, quando eu fui a primeira vez para o Japão em 95, que vocês me mandaram para lá, que eu fiquei 60 e poucos dias lá, eu nunca tinha tido um trato na minha vida como eu recebi do Eno Sensei e de todos que estavam em volta do Eno Sensei, dos alunos dele. Ozawa Sensei, Mori Sensei. Quer dizer, eu tive o privilégio de aprender a escrita japonesa, que para mim até hoje, né, de fazer o Shodo. Aprendi Kyudo, tive aula de Kyudo, que o Eno Sensei me ofereceu. Fiz Kendo. Eu cheguei a não fazer aula de Kyudo, nós chegamos a atirar. E ver e atirar, chegamos a atirar. Sim. Isso. Eu fiz aula, em 95 eu fiz aula. Fazia, eu acho que aula toda segunda e quarta-feira eu fazia. E sabe, me levaram para o Monte Fuji. E quando nós fomos para lá, nós fomos num grupo grande, né? Pô, nós fomos ali em 7 pessoas, né? Não, 6 pessoas. Ficamos lá no Seikan, né? Dentro do Jinja. Mas todo dia tinha gente nos ciceroneando lá. Aliás, teve o Kodama, que deixou de fazer as coisas dele lá. Ele era um jovem, o Kodama ainda, né? Então, ele ficava lá à noite, ele ia trabalhar, acordava cedo, ia trabalhar e voltava para ficar com a gente ali, tomando conta, né? Dando auxílio pra gente ali dentro do coisa. Então, assim, todo dia tinha alguém que levava alguma coisa para comer pra gente. Tinha o Ota Sensei, aquele Okimura. Vocês têm um minutinho de tirar isso aqui? Está esquentando aqui? Tá calor aí. Então, e assim, a questão toda... Eu vou esperar você tirar, Sensei. Ó, o Caetano Sensei. Esse arco aqui é especial, Sensei. Baralhou aqui. Só um minuto. Tá bom. Pode falar, Sensei. Deixa eu ver uma aguinha aqui também. Então, e tinha essa questão do Eno Sensei da capacidade de encantar com aquilo que ele proporcionava em termos de cuidado com as pessoas, né? Poxa, o cuidado que ele tinha e teve comigo em 95 e 99, quando eu fui sozinho para lá, e principalmente em 97, quando nós tivemos juntos, né, com ele lá, quando eu converso com outros representantes, por exemplo, de outras organizações, assim, é completamente diferente a relação, não desmerecendo, obviamente, mas as relações, da relação que tem entre o mestre e os discípulos, né? O Eno Sensei, ele participava, ele ficava, ele servia, né? Era a alegria dele participar com a gente, a alegria dele. Era a alegria dele, exatamente. Ele tinha, assim, essa capacidade de desconsiderar a hierarquia, aquela coisa meio fechada, que é típico do japonês, né? E ele simplesmente se envolvia com a humanidade de todos ali, né? Eu me lembro, eu não sei se você lembra dessa passagem em 97, que o Léo levou as petecas pra gente jogar, lembra disso? Aí nós montamos uma rede lá, um espaço lá.
Primeiro eu vou cortar grama, tinha que arrumar primeiro lá, isso mesmo. Escadaria. A escadaria do Eu até, lembra? como é que é? A primeira escada era 102 degraus, depois tinha mais 12, depois tinha mais 7. Eu contei aquilo lá, decorei. Isso, meu. E aí eu me lembro um dia que a gente estava fazendo um campeonatinho de peteca lá, tal. E aí tava uma farra, né? Era uma farra. Né? Aí ele chegou e ficou sentado. Ele abriu uma cerveja ali do lado, sentou ali. E ficou assistindo. Mas ele gargalhava demais, a gente jogando peteca. Ele se divertia com aquilo, né? Era muito legal. E a alegria que ele teve de receber os alunos dele lá. Eu acho que os alunos eu queria deixar registrado, do Brasil, né? Que eu senti naquele... os bárbaros do Brasil, isso. né? Os bárbaros do Brasil, né? Os bárbaros do Brasil, e que na verdade foi um baita de um privilégio nosso, né? Que a gente teve. E o privilégio meu de ser, né, o último aluno, literalmente, né, do Brasil, que foi para lá e conviveu com ele, né? E o privilégio de vocês também, que não deixaram ele, né? Então, assim, outros professores, por razões pessoais, enfim, não é o caso de estar discutindo isso, mas de certa forma se afastaram, né? Porque foram servir outras organizações, né? Mas os que ficaram, né? Que foi você, Cecília, o Léo, a Cecília, o Reinaldo Caizuca, que depois acabou de treinar, pô, ficaram fiéis a ele. Aí a gente teve uma... E vocês tiveram, assim, um grande finale, né? Porque depois, infelizmente, ele passou por outro plano, mas um grande finale digno de um livro, né? Aliás, não, continua. Aliás, virou um livro, né? Virou um livro, né? O Caminhando com o Tigre, onde eu conto as 3 viagens, né? Inclusive a nossa de 97. E então tá registrado aí para a posteridade esse encantamento que o Eno Sensei tinha como pessoa, né? Esse respeito que ele tinha, o amor que ele tinha pela arte, pela nossa arte, pelo Aikido, o como ele trazia o Aikido pra gente, como ele explicava o que era takemuço, né? E nas atitudes dele, né? Hoje eu entendo que Aikido é isso, o né? É Eno Sensei, ele gostava então, do Aikido, cerveja. E outras coisas mais também, né, que se presume. Mas ele não gostava de política e mexer com dinheiro. Ele deixava bem claro para a gente que ele não gostava de mexer com dinheiro. Inclusive, uma vez, ele falava para mim... Aliás... assim, pode falar. dinheiro e disciplina, vocês cuidam. A parte técnica é comigo. A disciplina dentro do dojo. Eu nessa Persino Neto, eu cheguei a botar aquilo lá para fora, lá dentro da aula. O sujeito ia lá para brincar, pô. Não vai estragar. Os caras querem aprender, você vem brincar aqui dentro. Eu cheguei a pôr gente para fora de lá. Aí a mãe, aí foi gostar dessa passagem. Tá certo. Aí outro dia, o moleque era maior que eu. Eu dei um níquel no sujeito, ele tinha me segurado, né? Você achava o fortão, botei ele no chão e saiu, fui buscar a mãe. A mãe veio falar comigo, não fui eu. Fui eu sim, por quê? Eu vou falar com o seu professor. Por favor, não sei se ele está disponível, mas ele está aqui no fundo. Tomou uma bronca do Eno Sensei. Ela tomou uma bronca do Eno Sensei. Melhor. Vem aqui para estragar a aula. Mas você confiava na gente já, né? Caramba, pô, não. A gente já estava com ele há alguns anos lá, ele estudando a gente, sempre, né? Tem uma outra passagem interessante, estava me lembrando agora, eu comecei a treinar o Aikido e uns anos depois, o Eno Sensei já estava aí. Eu falei, puxa,
Ficou mudo, sensei. Ficou mudo. Eu não estou escutando, sensei. Ficou mudo. Espera aí. Deixa eu ver se é aqui. Tá falhando. Espera aí que o sensei já está corrigindo. Voltou, ligação que estava aqui, ela corta. Então, às vezes acontece. Corta um pouco. E eu fiquei sabendo que tinha ido lá na Liberdade. Puxa vida, me deram Iaido na Liberdade. E eu fui atrás, né? E toda vez que eu chegava lá no local, me dava endereço bonitinho, os alunos, não, professor, você precisa fazer matrícula primeiro. Não, eu faço matrícula, pago mensalidade. Eu falei, não, com o professor, bom, mas como é que eu falo com o professor? Não, você não fala, professor. Nós é que falamos com o professor. Toda hora que eu ia lá, tinha algum empecilho, sabe? E eu não conseguia encontrar o professor. Eles davam hora errada, de aula errado, sabe? Uma hora me encheu o meu saco, sabe? Todo o tempo livre que eu tiver, ficar aqui. Fiquei uma semana lá no determinado horário, que eu sabia que era o horário mais provável de começar. Uma hora eu vi um japonesinho e tal, a malinha dele, terninho, gravata, assim. Passou. Ele virou. Ele falava o japonês e o inglês. Então eu tinha que falar com o meu pobre inglês, me virar com ele, né? Assai sensei. E aí o cara ficou super feliz, porque eu era o único ocidental, né? O brasileiro mesmo. Brasileiro. Ocidental. Me interessar pela aula dele. Ele ficou super feliz. E os alunos não gostaram muito que eu passei por cima dele e fui direto nele, né? Sim, foi preconceito, óbvio. Aí mandamos fazer o katana juntos, porque ele veio sem o katana dele, treinava com Boken. Fomos lá na mesma pessoa, lá em Mogi das Cruzes. Sei. Shibuya, ele já era velhinho na época. Quem me apresentou foi o Breno também. Foi o Breno que me apresentou. Nós fomos lá em Mogi das Cruzes, atrás dele. E esse Shibuya, ele já era velhinho, ele falava assim, faz 50 anos que eu fabrico o katana, eu tenho 5 filhos, nenhum deles se interessou. Quer seguir? Ele era velhinho, ele contou uma história até. Isso foi em torno de 76, 77. E ele contou que quando ele era garoto, na aldeia dele, no Japão, o samurai virou mais um artista, né? Ele virou um artista. Então ele tinha o samurai tinha aquele ajudante, daqui para cá, cabelo com trânsito. Ele contou que esse ajudante botou um grão de arroz na testa careca. O samurai foi lá e cortou e banhou a espada. Cortou o grão de arroz. Cortou no meio o grão de arroz. São aquelas coisas absurdas que quando a gente fala, não existe, mas dessa vez, uma pessoa, ele contou que ele viu ele pessoalmente. Aquilo impressionou ele demais. Que ele era um molecote lá, sei lá, 10 anos, 12 anos. E aí que ele começou a se dedicar a essa arte de fazer katana. É muito interessante essa história. Deixa eu registrar ela aqui. Shibuya. Que legal, Sensei. Poxa, Sensei. Shibuya. Esse outro Sensei como ele chamava? Arai? Arai Sensei? Assai. Será que é
vivo ele? Será que ele ainda está vivo ou não? Mas por que eu estou te contando isso? Em relação ao Ueno Sensei, eu apresentei ele para o Ueno Sensei e eles acabaram também ficando amigos. Quando o Ueno Sensei estava lá no Palmeiras, muita gente, eles separavam. O Sensei ia dar aula de sexta-feira, não ia toda a aula. De vez em quando, sexta-feira, que ele estava mais tranquilo. O Ueno Sensei separava as turmas. Metade ia ter aula de Aikido, metade ia ter o Aikido. O Palmeiras tinha espaço de sobra. Espaço lá de tatame faltava, era enorme. Sei. E aí, no meio da aula, trocava. Entendi. O pessoal que estava no Aikido vinha... Sei. Vinha pro Aikido e o pessoal do Aikido ia pro... Olha que coisa legal isso. Ele acabou fazendo parte do... Que legal. Inclusive, dessas festas do Shinto que eles fizeram na Liberdade, que tem aquele círculo... Eu tenho as fotos aqui nesse dia. E foi o Asai Sensei que foi lá entrar e cortar o mal. Foi lá e corta o mal. Entendi. Dado a fazer aquele papel que legal isso. de seccionador do mal. Tem um nome, eu não me recordo. Puxa vida. Algumas passagens boas nós tivemos. Que legal. Pô, Sensei, poxa, primeiramente agradecer aqui a tua disponibilidade, deixar registrado a sua história, que pouca gente sabe da sua história. Você é um dos nomes mais antigos do Aikido no Brasil, né? A gente tem o privilégio de ter você como nosso Shihan também. Essa não é a única, não. Né? Deixa passar um tempinho, eu vou fazer uma compilação de memórias. Vamos por favor, outra dessa? Lógico. Por favor. Vamos. Eu estou querendo ter a live da Cecília também, a live do Daniel, Então, o Eduardo Dutra Sensei. Então, o Daniel, o Eduardo Dutra vai fazer daqui uma semana, mais ou menos. Vai ser na sexta-feira dele, porque de segunda e quarta ele dá aula. Então, acho que é a penúltima sexta-feira. Depois eu passo para você a data. A semana que vem é o Shihan Wagner Bull, que vai fazer na segunda-feira. Tá? Então, logo depois dele acho que vem o Eduardo. E eu estou esperando o Daniel Sensei, dar a resposta. Porque daí a gente... Essa academia que eu te contei do Mário, lá no Ipiranga, a gente faz um treino puxado lá. Ali, perto do ponto da Nazaré, aquela rua que sai justamente em frente do bombeiro. Sei. Muito bom. Sei. Então, o Sensei Wagner Bull esteve aqui em casa faz o quê? 1 mês e meio atrás. Tá? Eu tenho falado bastante com ele, inclusive sábado agora vai ter um evento lá da Ikikai, no dojo dele me convidou para participar como convidado, então eu vou estar com ele lá. Mas a semana que vem ele vai estar dando uma live aqui pra gente também, e aí acompanha lá. Tá bom? Então, primeiro eu quero te agradecer por conta do mês dos professores. O senhor foi sempre uma referência para mim também, junto com a Cecília e o Léo. Eu aprendi muito com você. O coração gigante que você tem, é bondoso, ama o Aikido e toca aí o Aikido do interior pra gente. E a gente precisa de pessoas assim para registrar e deixar registrado aqui a história do Aikido do Brasil e da nossa associação, da nossa representação da Takemusu Kai. Tá bom, Sensei? Pô, obrigado. Meus companheiros, é uma satisfação estar aqui com vocês todos. Vamos fazer mais Vamos, lógico. Várias. Agora o canal está aberto. Eu só não fiz pelo canal Sensei Marcelo Silva, como de costume,
porque eu tô com esse problema com o Instagram lá no meu canal, né? Eles tem lá, funciona como um robô, eles viram lá uma coisa e eu tô impedido. Mas nada impede a gente fazer live por outras formas aqui. Eu tô fazendo com o meu perfil pessoal, mas vai ficar registrado lá e depois eu puxo lá, levo lá pro YouTube, porque o YouTube fica lá registrado no canal Sensei Marcelo Silva. Tá bom, Sensei? Diga. Tá tudo lá, você entra lá no meu perfil, Sensei Marcelo Silva, e tá tudo lá. Você vai correndo a barrinha lá e vai vendo que tá cheio de live lá. Tem live com a da Cecília. A da Cecília tá no perfil dela. Então você entra no perfil da Cecília, tá registrado lá. Ou você entra. Tá lá. Cecília Barros, você entra lá que tá lá. Mas dos outros já tem do Wagner Bull, do Sensei Wagner Bull, tem várias. Tudo no Instagram. Entendi. Só que na página do Sensei Marcelo Silva, meu outro perfil. Tá bom? Meu perfil profissional lá. Tá bom? Tem várias coisas legais, tem artigo lá, tem foto nossa do Eno Sensei, foto sua, tem o endereço da academia dos nossos dojos, tá tudo lá. Tá bom? Tá bom, Sensei? Então, dia 19, estamos... Você também, dia 19 a gente tá junto, a gente tá indo pra aí, tá bom? Pra gente se encontrar. Estamos indo lá pelos Baitela. Eu não sei, Sensei, se não é muito longe de a gente ficar. Então, eu acho que é melhor, depois eu converso em particular com você, mas acho que o Baitelo Sensei tá vendo um hotelzinho lá, porque daí a gente já fica tudo ali perto mesmo e não tem esse problema de ir de voltar. Tá bom? Queridos amigos seguidores aqui do Sensei Marcelo Silva, amigos da associação, alunos, agradeço mais uma vez a participação, vai ficar registrado isso aqui, essa live histórica aqui da nossa associação e da história e para a história do Aikido no Brasil, tá bom? Uma boa noite a todos vocês, vai ter mais. Fica com Deus. Sensei, um beijo. Fica com Deus, Sensei. Boa noite. Já nós estamos juntos. Um abraço, boa noite a todos.